Jesus acalma uma tempestade. Mateus capítulo 8, dos versos 23 a 27. Então, entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos, estamos morrendo. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, calmaria. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Papai, é a tua palavra, inspirada pelo teu Espírito Santo, que agora, Senhor Deus, o Senhor nos traz para meditarmos acerca dos princípios aprendidos nesse texto. Papai, é uma história tão conhecida, mas nós cremos, papai, que o Senhor sempre tem algo novo para trazer aos nossos corações. Espírito Santo, age com liberdade. Quebra, Senhor Deus, toda a dureza do nosso coração. E traz, Senhor Deus, a palavra rema, a palavra revelada, para que possamos nos alimentar dela. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Certamente todos vocês já ouviram essa história. É uma história ocorrida, não é? Poderia ser assim, uma simples história. Alguns irmãos aqui já tiveram a oportunidade de ir para o campo missionário entre os ribeirinhos, e lugar onde muitas vezes a tempestade no mar vem, não é? E eu me lembrei agora, olhando para o Sidney e a Maria saíram para ir numa direção e havia tudo fechado, né? Tempestade, etc, etc. Eles foram por outra. O caminho foi diferente, mas eles chegaram no mesmo lugar. Então, muitas lutas acontecem nos mares da vida, quando vem a tempestade ou as tempestades. E aqui começa o texto falando que Jesus entrou no barco. Podia ser algo, não é, comum ali. Ele estava com os seus discípulos. Os discípulos são seguidores. Os discípulos são alunos, aprendizes. E eu vejo em toda a vida e todo o percurso de Jesus, em todos os acontecimentos, Jesus ensinando os discípulos. E hoje, através dessa história, ele tem muito para nos ensinar também, porque nós somos seguidores dele. Então, os discípulos não estavam em rebeldia. A tempestade não veio porque eles deixaram de obedecer a Deus, como ocorreu, lembra lá com Jonas? Eles estavam fazendo a vontade de Jesus, eles estavam com Jesus e subiram ali no barco. E aqui acontece algo extraordinário e a gente precisa aprender. O tema da mensagem é bem simples: grandes coisas. Grandes coisas, não é? Quando a gente fala em grandes coisas, pode ser grandes coisas boas, como pode ser grandes coisas, não é? Que a gente nem quer falar, não é? Então nós vamos ver acontecendo grandes coisas nesse pequeno texto. E a primeira grande coisa que a gente vê é uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Você já passou por uma tempestade no mar bravio? Mas vamos pensar em outros tipos de tempestades. Diz ali no verso 24, eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. A pessoa está esperando uma grande tempestade? Não. Se a gente sabe que vai vir uma grande tempestade, a gente não sai do barco.
a gente não vai fazer a viagem. Então, a grande tempestade, ela mostra ali o perigo. E o que Jesus estava fazendo durante essa grande tempestade? De sorte que o barco era varrido pelas ondas. Eu vejo aquele barquinho sendo varrido, sendo jogado de um lado para o outro ali pelas ondas. Uma vez eu fui pescar e o Daniel era pequeno ainda, e na volta nós pegamos uma tempestade. Eu segurei o Daniel com um braço e com outro braço segurei o barco. E não nada de acalmar aquele mar. E aí o braço vai ficando dolorido, mas é teu filho, você segura ele ali. Mas foi uma simples tempestade, não foi uma tempestade como essa. Queridos, tempestade é tempestade. Já não é bom. Agora aqui não foi uma tempestade. Foi o quê? Uma grande tempestade. Nós passamos nas nossas vidas por tempestades, mas tem algumas que se tornam grandes. E aí o barco da nossa vida fica ali. Você não sabe aonde vai dar, o que vai acontecer. A única coisa que vem na nossa mente é: vai afundar, vou naufragar. O barco jogado de um lado para o outro. E Jesus está fazendo o que ali? Desesperado. Jesus se levantou ali e falou: escuta, meus discípulos, vamos orar aqui, nós vamos entregar, vamos fazer um culto, vamos fazer uma celebração, porque chegou o fim. Não, Jesus não está fazendo nada disso. Jesus estava dormindo. Aqui eu aprendo várias coisas. Primeira coisa, Jesus era humano e ele estava cansado. E descansar não é pecado. Descanso é necessário. Muitas vezes nós somos afligidos por tempestades na nossa saúde, porque não descansamos. Quando a pessoa está cansada, tem um ótimo remédio. Sabe o que é? Descanso. Descansar. O nosso mundo é tão complicado por causa do pecado, que eu fico olhando certas situações e eu falo, parece que está tudo de ponta cabeça. Por quê? Você é adolescente, jovenzinho, aí você tem que acordar cedo para estudar, arrumar trabalho, e tudo o que você queria é ficar dormindo. Aí você pensa, quando eu me aposentar, aí eu vou dormir. 3h da manhã, seu olho abre assim. Pode dormir? Pode, mas você não consegue mais. Não é? Então, esse mundo está complicado. Bom, a tempestade. Queridos, tempestades são inevitáveis. Mais cedo ou mais tarde, elas vão acontecer. A gente vê lá, né? Na TV, o tempo. Aí vem a pessoa e mostra lá, né? Aqui é o ar frio e não sei o que tem, e é linho, é papapá. Resumindo, vai ter tempestade. Aí você se apronta e não acontece nada. Muitas vezes o tempo não fala nada sobre tempestade. Você sai tranquilão, cai uma tempestade. Esses dias nós vimos em Curitiba. Aqui caiu uma tempestade terrível. O portão ali embaixo de casa, não toquem nele, que ele está... O José amanhã vai mexer nele, né, Jô? Está saindo faísca ali, está em curto. Então, a tempestade, você não... De vez em quando, você é pego assim. Ali em Curitiba, a gente levando os carros por alguns lugares debaixo d'água. Você fala assim, mas o homem é tão inteligente, ele tem um progresso tão grande, mas determinadas coisas, e contra a natureza não adianta a gente lutar. Grandes tempestades, elas são inevitáveis. Ou você está passando uma grande tempestade, ou você está sendo preparado por Deus para passar por uma grande tempestade, ou você está saindo de uma tempestade, mas já na cabeça logo vem outra.
E a gente poderia escrever um livro da nossa vida com o tema de tempestade em tempestade. São inevitáveis. Tempestades são inesperadas. Acontecem e de repente a pessoa se vê. Uma irmãzinha que caminha conosco há muitos anos, lá de São Paulo, nós nunca vimos. Esses dias ela falou que a nora dela estava dentro do carro e debaixo d'água. Lá em São Paulo as ruas enchem, né? Já viu? Leva os carros, tem gente que quer, por causa do amor ao carro, acaba perdendo a vida. Então são inevitáveis, são inesperadas. As tempestades são inadministráveis. O governo faz de tudo, né? O Cine está falando para mim que tocou alerta no celular dele de que ontem, haveria uma grande tempestade. Então, eles avisam já, não é? Pim, toca lá, vai haver uma grande tempestade. Mas não tem como administrar. Ó, dá para chover só desse lado. Dá para chover. Aqui não, tá bom? Não. A gente não tem como administrar, é passar pela tempestade. E as tempestades, elas trazem algo pedagógico, ou seja, Deus quer nos ensinar alguma coisa. É difícil se a gente passar por uma tempestade e depois olhar e falar assim, eu não sei por que aconteceu isso comigo. Não aprendeu alguma coisa? Não ouviu Deus no meio da tempestade falando? Não percebeu a mão de Deus livrando? O que eu aprendi? Bom, eu aprendi isso. Eu aprendi que se a rua está alagada, eu não vou tentar, né? Não, meu carro passa. Todo mundo pensa assim, vai, não é? Então, a gente aprende, a gente tira lições. E nós vamos aprender lições maravilhosas aqui. Então, o primeiro ponto, uma grande tempestade. O segundo ponto, um grande medo. Verso 25. Mas os discípulos, Jesus está dormindo, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando. Não é simplesmente pedindo, clamar é gritar. Senhor, salva-nos! Perecemos, estamos morrendo! Querido, quando o medo bate a porta, até uma ondinha desse tamanho se torna um maremoto. Medo. Eles estavam com medo do quê? De morrer. Morrerem afogados. A tendência, por causa do pecado, é darmos uma dimensão à tempestade, aquele ditado, né? Fazendo tempestade em um copo d'água. A tendência nossa é sempre pensar o pior. É sempre achar, é o fim. Não é simplesmente uma dorzinha, é um câncer. Não é uma enxaqueca, é um AVC. A tendência nossa, por causa do medo, é dar uma dimensão maior ao problema. E eles foram acordar Jesus e culparam até Jesus. Você não está se importando? Nós estamos aqui passando o maior perrengue. Nós estamos aqui passando essa luta, essa dificuldade, e você fica aí dormindo. Isso é hora de dormir. Quantas vezes nós ofendemos a santidade do nosso Deus com os nossos questionamentos? Estamos lendo ali o povo, ali no deserto. Que povinho, não é? Não tem água, não tem comida, eu quero comer carne. Lá no Egito que era bom. Lá no Egito eles eram escravos. Mas a leitura é errada. Se só olharmos a tempestade, o medo vem. O desespero entra. E eles foram lá falar com Jesus, salva-nos, Senhor, salva-nos, estão morrendo.
Um grande medo. Eu não sei qual é ou qual tem sido o grande medo que você tem enfrentado. Se tem saúde, tem medo de ficar doente. Se tem doença, fica com medo de morrer. Se não tem emprego, fica com medo de não ter dinheiro. Se tem emprego, fica com medo de perder o emprego. A tempestade, ela tem essa conotação de trazer desespero ao coração do ser humano. Queridos, nós não fazemos parte desse reino. Nós fazemos parte do reino de Deus. Lá não tem tempestade. A gente está garantido na mão de Deus. Grande medo. Aí nós vamos no terceiro ponto. Um grande Salvador. Amém? Quem é? Não é o capitão, não é o engenheiro, não é o entendido, não é ninguém que está limitado a essas coisas. Porque aquele que está limitado, ele vai dar sirene. Vai ter tempestade, sai essa zona de risco, procura um albergue e tal, tal. Guerra, bomba, procura lá o bunker e tal, tal. Não. Não é paliativo, ele traz a resposta segura. Verso 26, perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos? Homens de pequena fé. E levantando-se, ele estava dormindo, ele foi acordado, a tempestade está lá fora, as ondas estão batendo contra aquele barquinho, ele fica em pé, e ele repreendeu os ventos e o mar. Que coisa linda, né? Estou dormindo. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Simplesmente repreendeu. Vento, mar. Esse é o nosso Jesus. Por maior que seja a tempestade que você esteja passando, se Cristo está no barco, pode dormir junto dele, que nada vai acontecer. O desespero, o medo, a preocupação, a ansiedade, tudo isso a gente sofre desnecessariamente. Jesus está no barco, ficou em pé. Não é simples. Tem dia que eu estou orando por alguma vida que está enferma, eu falo para Deus, Deus, para o Senhor é tão fácil. Não é só Deus falar assim, seja curado. Enfermidade vai embora. Acabou. Esse é o nosso Jesus. Esse é aquele que morreu na cruz por nós. Nós não valíamos e continuamos não valendo nada, mas Ele deu a vida por nós, se Ele fez isso por nós, se o Pai permitiu isso acontecer com o Filho, a Bíblia fala quanto mais Ele vai fazer as outras coisas. Ele repreendeu e o vento e o mar. E aí nós vamos no quarto ponto, uma grande bonança. Calmaria. O mar ficou tranquilo. De repente, fez-se grande bonança. Todo aquele medo, toda aquela preocupação. Eu estou aqui hoje, nesta manhã, para dizer para você que esse mesmo Jesus está com você no meio da sua tempestade. Esse mesmo Jesus, se você permitir, hoje ele vai se levantar no barco da sua vida e vai fazer com que ventos, com que o mar se acalme. Grande bonança. Queridos, este mundo que a gente vive hoje, ele está em convulsão.
ele está em completa tempestade. Não para. Deus, Jesus, ele quer trazer essa bonança, essa calmaria, essa tranquilidade para dentro do nosso coração. Aqui fora pode estar em ruínas, em guerras, em destruição, mas aquele que é cidadão do reino de Deus tem paz. Porque o príncipe da paz reina. Porque o príncipe da paz nos ofereceu: eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. É uma paz que a nossa mente não entende. E alguém vai chegar para você e vai falar: você está vivendo essa situação? Você vai falar: sim, estou. E você está calmo assim? Você vai falar: sim. Mas como você consegue isso? Você está tomando algum remédio? Aí você vai falar: o capitão do barco da minha vida é o príncipe da paz. Aleluia, aleluia. Jesus, ele traz paz às nossas vidas. A Bíblia traz um princípio que eu aplico na minha vida. Seja a paz o árbitro em vossos corações. O árbitro, né? Imagina o jogo de futebol. O juiz, o árbitro. Teve alguma falta, alguma coisa errada. Nas nossas vidas, o Espírito Santo, quando falta paz no nosso coração, a gente tem que parar. Eu vou tomar uma decisão. É simples, mas não tenho paz. Não tome. As pessoas ao teu redor, a sua velha natureza vai falar assim: está passando o tempo. Vamos, decida. Você tem que fazer logo. Mas se não tem paz, não dê nenhum passo. Aí quando vem a paz, aí você pode agir tranquilamente. É de Deus. Mas isso aí só nas questões espirituais? Não, em tudo. Você já comprou alguma coisa sem sentir paz no coração e lá na frente você fala assim: por que eu fui comprar? Você tomou uma atitude e lá na frente você fala: por que eu fiz isso? Eu estava sem paz no coração. E a paz, irmãos, não vem pelo lado de fora, vem de dentro. Eu tenho paz. O mundo pode falar assim: não faça, está errado, você vai se arrepender e tal. Mas a paz do Espírito Santo fala assim: pode fazer. Aí lá na frente você fala: ainda bem que eu tomei essa decisão. Eu senti paz no coração. Então, Jesus, ele traz essa grande tranquilidade, essa calmaria, essa bonança. Talvez, falo de mim agora, talvez você esteja aí sentado, ouvindo essa mensagem, e lá dentro de você há um turbilhão de emoções. Lá dentro da tua mente há uma confusão de ideias, de pensamentos. O mar está agitado. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus ser o comandante do barco da sua vida. E aí então nós vamos para o último ponto. Uma grande admiração. Olha o verso 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles ficaram atônitos. Maravilharam-se. Quem que são esses homens? São os discípulos que estavam com ele no barco. Aqueles que já estavam caminhando com Jesus por um tempo. Aqueles que já tinham visto Jesus fazer sinais, prodígios e maravilhas. Mesmo assim, vem o problema, esquecem quem é Jesus. Esquecem de que Jesus está ali e eles não precisam temer nada. Assim acontece conosco, irmãos. Quantas vezes, quando a tempestade vem, a gente permite que entre preocupação? Estou preocupado. E se isso acontecer? É uma notícia que daqui a um mês pode ser que aconteça, a pessoa já um mês antes já começa a ficar descabelada. Já começa a entrar em conflito interior, já começa a se angustiar, já começa a pensar em possibilidades. Fica tranquilo, meu irmão.
É Ele que cuida de nós. Não é o nosso conhecimento, nossa habilidade, é Ele. E aqueles homens, eu fico imaginando a conversa deles ali. Isso é coisa da minha cabeça. Ei, Pedro, que foi João? Você viu o que ele fez? Pois é. Você viu mesmo? Lógico que eu vi, eu estou aqui no barco. No mar. Eu sei, eu era pescador. Mas ele fez o mar se acalmar. Eu vi tudo. Que coisa, né? A gente faz assim, irmãos. No meio da tempestade a gente fica com medo, etc, etc. Depois que passa, a gente fica espantado. Nossa, passou. Sim, passou, é Jesus. Irmão, sabe aquele pedido de oração que eu fiz para a igreja? Deus respondeu. Oh, parece que né? Fica surpreso, parece que não espera a resposta. Muitas vezes agimos como aquela igreja que estava orando, os discípulos, Pedro na prisão, e orando, e de repente Pedro, Deus liberta de uma maneira sobrenatural, o anjo vem e abre as portas, e Pedro está lá na porta, e aí pregadinha, a menininha vai lá, fala, quem é? Sou o Pedro. Ah, tá bom, fecha a porta, corre. Pedro está aí. Ah, não acredito. Estão orando para Deus libertar. E Deus liberta e daí não acredita. Fica surpreso. Né? Nossa, como que aconteceu isso? Foi Ele. Foi Ele. Queridos, então nós vemos uma grande tempestade, um grande medo, um grande Salvador, uma grande bonança, calmaria e uma grande admiração. Agora nós vamos no X da questão. Qual o problema desses discípulos de Jesus? Olha ali. O que Jesus falou para aqueles homens. Verso 26. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Nós vemos aqui duas coisas. Essa palavra aqui, tímidos, é a mesma palavra para medrosos. Então Jesus está falando, por que vocês são medrosos? Homens de pequena fé. Então, duas coisas, medo e incredulidade. Caminha junto. O medo só vai entrar no meu coração se eu tiver incredulidade. Jesus está ensinando o que aqui? Está ensinando a gente a ter coragem, ter ousadia, olhar para o problema, falar assim, gigante, você é grande, hein? Mas olha o tamanho do meu Deus. Gigante, você é forte. Mas o meu Deus é o El Shaddai. A gente olha para o gigante da enfermidade e fala assim, a medicina não tem cura, mas o meu Deus é Jeová Rafa, o Deus que cura. Esse é o problema dos discípulos. E Jesus, ele nunca repreendia ali por causa de pecado, por causa de um monte de coisa, mas Jesus sempre chamava a atenção dos discípulos, pela questão da incredulidade. A incredulidade, eu ouso dizer aqui, que é o pecado dos pecados. Porque se há incredulidade, todo tipo de pecado, a porta para os pecados, a gente deixa aberta. É preciso acreditar. Agora eu vou fazer um pensamento aqui meu. Sou professor. Eu tenho que ensinar alguns alunos a navegar. Só que eles têm que enfrentar tempestade. Porque não adianta eu dar uma aula sobre tempestade lá na sala de aula. Então o mestre, o professor, ele vai junto no barco e ele sabe que para ter uma aula de tempestade precisa acontecer a tempestade. E o que o professor espera dos alunos? Que eles fiquem desesperados, que eles sejam incrédulos. Se fosse isso, Jesus não iria repreendê-los. O que Jesus, eu creio, esperava, qual a atitude que Jesus esperava desses discípulos?
Bom, eu tenho andado com Jesus, eu tenho andado com o professor, eu tenho andado com o mestre. O que o mestre, o que o professor, o que Jesus faria nessa situação? Bom, ele tem poder, ele já fez tantas coisas, multiplicou pães, curou cegos, enfermos e toda sorte. O que ele faria nessa situação? Ele se levantaria e mandaria o mar e mandaria o vento se acalmar. É isso que, como aluno, eu vou fazer. Levanto do barco e começo a declarar a minha fé. Pode ter o maior temporal, raios, trovões, tempestade, ventos, maremotos, terremotos, seja lá o que for. Jesus está aqui e o meu mestre está dormindo e eu vou colaborar para que ele descanse. Em nome desse que está aqui, do meu mestre, mar, se acalme. Esse é o ensinamento que Jesus queria trazer para eles. Mas eles ainda estavam atormentados. Por quê? Porque o eu, a vontade, ainda está prevalecendo. Jesus entrou na sua vida? Se ele entrou, fique tranquilo. Mas pastor já denota incredulidade. Mas e se isso acontecer? Mas e se não der certo? Incredulidade. Estamos lendo Jó, um homem que aos olhos de Deus era bom, era reto, era justo. E Deus permite uma batalha sendo travada a nível celestial. Essa batalha, Jó, é simplesmente a pessoa que vai sofrer nessa história. A batalha está sendo travada entre um Deus que confia em Jó e um diabo que quer derrotar Jó para mostrar para Deus que a fé, a ousadia, a coragem daquele homem era porque ele tinha bens materiais e tinha saúde. Mas há algo na vida de Jó. Há uma pequena brecha. Diz ali, aquilo que Jó temia, isso lhe aconteceu. Muitas vezes nós estamos com fé, muitas vezes nós estamos seguros, aos olhos de Deus somos bons, somos justos, somos honestos, somos crentes, somos fiéis. Mas ficamos com alguma coisa que está ali beliscando a nossa alma. Mas e se isso acontecer? O mal que ele temia, isso sobreveio sobre ele. Cuidado. Cuidado. Quando brotar algum medo, alguma ansiedade no seu coração, corre ao pé da cruz e apresenta Jesus antes que venha acontecer. Muitas vezes nós oramos, nós agimos, e eu vejo o povo de Deus, infelizmente, sendo assim, a história mostra isso. Acontece lá as obras do diabo depois que o povo vai se levantar para fazer alguma coisa. Vamos colocar as nossas vidas antes que aconteça, antes que o nosso medo, a nossa preocupação venha abrir a possibilidade da tempestade. E quando a tempestade chegar, vamos fazer como Jesus. Vamos confiar. Eu vi certo homem que vivia debaixo, um pastor vivia debaixo de acusações de morte. E ele disse assim, eu não vou morrer enquanto Deus não cumprir em mim todo o plano dele. Você não vai morrer antes da hora, meu irmão. Então, não vamos ficar ansiosos, preocupados. Isso, aquilo, outro, o que vai acontecer? E se eu morrer? E os meus filhos? E aquilo... Entrega nas mãos de Deus. Jesus espera que a gente responda em fé. A gente pode ser... Não está errado a gente ser realista, sincero. Deus, o quadro é este.
Deus, o meu filho, a minha filha, Deus, o meu emprego, Deus, as finanças, Deus, essa situação está assim, mas eu creio. Isso faz toda a diferença. Mas eu creio. Esses dias nós estávamos ali em casa conversando e um casal que veio jantar com a gente e aí perguntaram, né, como é que foi o nosso relacionamento, eu e Miriam. Miriam era pastora, eu era seminarista, né? E eu brinco com essas coisas, tal. Mas a Miriam havia feito uma oração entregando para Deus uma data. Se até essa data o Senhor me der um marido, amém. Se o Senhor não der, tudo bem, eu não vou ficar, né? Vou viver. Passou aquela data. O plano dela era aquela data. O plano de Deus não. E Deus mandou. Você já passou por isso? O plano de Deus, ele é maravilhoso. Cantamos, o caminho de Deus é perfeito. Deixa na mão dele. Aí se vier o medo, entrega o medo. Porque muitas vezes, amados, a gente não tem força nem para lutar contra o medo, não é verdade? A gente fica com medo, a gente fica preocupado, o pensamento fica atormentando. E agora o que vai acontecer? Vai até Jesus falar: Jesus, o Senhor está aqui no barco, o Senhor está dormindo, o Senhor está descansando, mas eu estou com medo. Eu estou com medo, por isso que eu estou entregando em tuas mãos o medo, a ansiedade, a preocupação. Eu estou entregando minha família, estou entregando emprego, estou entregando tudo nas tuas mãos. Aí Jesus fala: sabe o que para você? Agora vem descansar, dormir aqui comigo. Nós entramos, o nosso trabalho, diz Hebreus, sabe o que é? Entrar no descanso. Tem essas frases, né, que o pessoal gosta, volta e meia na internet. Mas é verdade, enquanto você está trabalhando, Deus está parado. Quando você entra no descanso, Ele começa a trabalhar. Muitas vezes a gente está fazendo aconselhamento, né? E a gente ouve sempre pessoas falando assim: mas eu tenho que fazer a minha parte. Qual que é a nossa parte? Perguntaram para Jesus, João capítulo 8, se não me engano, 29. Como faremos a obra de Deus? Uma boa pergunta. O que Jesus respondeu? Você tem que fazer isso, você tem que pregar, você tem tudo isso a gente faz com amor a Jesus, porque é a nossa missão, mas não é isso que vai agradar o coração do Senhor. Qual que é a obra de Deus? Como é que nós fazemos a obra de Deus? Que creais. Você tenha fé naquele que Ele enviou, ou seja, tenha fé em Jesus. Esse é o nosso trabalho, acreditar. Pastor, mas a tempestade está grande, mas Ele é maior. Pastor, mas a enfermidade é de morte, Ele é o dono da vida, Ele é o dono da morte. Pastor, chega na metade do mês, muitas vezes no começo do mês o dinheiro já foi, Ele é dono do ouro e da prata. Não precisamos temer. Nós estamos aqui hoje, como se estivéssemos com Jesus embarcados. Trazemos as nossas tempestades e vamos deixar que Ele cuide. O que nós vamos fazer? Nós não vamos ser tímidos. A vida é assim mesmo, sabe? Meu pai, minha mãe, minha avó já passavam por isso. É uma desgraça da família. Eu tenho que carregar esse fardo. Bem, Jesus, que eu quero ir para o céu, que eu não aguento mais aqui na terra. Jesus morreu na cruz para te dar vida em abundância, não só na eternidade, mas hoje, agora. Você pode desfrutar hoje da alegria de pertencer a Jesus. Tem vivido tempestades? Como é que está a saúde? Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui no dia de hoje não está enfrentando nenhum problema de saúde? Levanta a mão que eu quero orar por você por cada mentira. Parece que é só a gente.
né? Eu fui tirar sangue, chegou lá, eu falei assim, escuta, falei para a atendente, idoso tem prioridade? Ela falou, dá uma olhada no povo que está aí. Tudo dá prioridade. Levamos o Daniel sexta-feira na UPA. Ali tinha uma placa assim, ó, atendimento. E ele, por ser autista, né, é prioritário. 3 horas e 40 minutos esperar o atendimento. E eu pensando, prioritário, vai ser rápido. Esse é o rápido. Imagina, né? Mas ali todo mundo chega já. Como é que está a saúde? Está precisando de um Jeová Rafa trabalhar na sua vida? Não entregue os pontos. Ó, vamos fazer um acordo entre nós. A gente só vai parar, a gente só vai ficar tímido dentro do caixão, porque dali não adianta mais você ter coragem. Mas enquanto tiver fôlego, vamos ter coragem, vamos ter fé, vamos caminhar com Cristo, vamos aprender essas lições da Bíblia. E um dia, se Deus permitir, você está num barco e a tempestade vir, levante e faça o trabalho, porque nós estamos aqui como representantes dele, do reino dele. Nós falamos não em nosso nome, mas em nome dele. E igual a Jesus, eu devo me levantar no meio das tempestades da minha vida e de outras vidas e lançar a palavra de comando no nome do comandante, do mestre. Como é que estão os relacionamentos? Tempestade? Determinada pessoa não posso nem começar a falar que já vira encrenca. Isso acontece a nível de casal, isso acontece a nível de pais e filhos, filhos e pais, isso acontece a nível de amizade, de colegas no trabalho, isso acontece em todo lugar. Tempestade. Parece que a pessoa abre a boca e está soltando raios. A outra pessoa entende tudo errado. Já passou por isso? Você está querendo amenizar a situação, você lança uma palavra, a pessoa fala, você fala, ai, 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 ai. Relacionamento. Mas isso não me afeta. Conta outra. Não tem como não afetar. Mesmo aquela pessoa que fala assim, não me importo com ela. Toca, dói, machuca. E a gente precisa entender que são tempestades dos relacionamentos. E a gente fica em pé. E a gente com sabedoria declara. Aí chega lá no relacionamento, tem gente que faz assim. A pessoa é crente, a outra pessoa, marido, filho, sei lá o quê, que não é crente, e a pessoa... o diabo está usando você para falar isso. Pronto. Aí a tempestade... A pessoa está pensando que vai trazer calmaria. Não é contra a pessoa. Usa de sabedoria lá dentro, no seu íntimo, em nome de Jesus, eu repreendo. Não é? Finanças. Não, essa parte, não. Se não tem, a gente fica com medo, fica preocupado. Se tem, a gente fica preocupado em perder, e etc, etc, etc. Vamos entregar tudo para Jesus? Se alguma área da sua vida se tem vivido tempestade, eu quero convidar você a se colocar em pé, em nome de Jesus. Pode ser uma tempestade inicial, pode ser o meio de uma tempestade, pode ser final da tempestade, pode ser tempestade que é com outra pessoa, mas tem atingido a sua vida, pode ser tempestade que você não tem nada a ver, mas você está no barco junto. E a gente vai entregar tudo nas mãos daquele que tem poder para acalmar a tempestade.